Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight. E nessas duas últimas semanas a gente está estreando uma série de lives onde a gente está entrevistando diversos alunos que passaram por nossas formações para que eles contem a experiência deles no tratamento da dor, para que eles contem a experiência deles dentro da formação, o que eles têm feito de diferente do aluno que tem resultado para o aluno que não tem resultado. Muitas vezes as pessoas olham para o nosso palco e acham que as coisas foram fáceis, né? Fazem uma série de julgamentos, mas eles não enxergam o bastidor que a gente passou, né? As coisas que a gente teve que fazer, os compromissos que a gente teve que adiar para conseguir ter o resultado que a gente tem hoje. Então, a gente tem que aprender a plantar mais para colher os frutos no futuro. A gente não pode estar dependente de nenhuma formação técnica ou protocolo e até de outro profissional. O profissional tem que ensinar você a pescar para que você comece a pescar sozinho. Imagine se toda dificuldade que eu tivesse que ligar para meu mentor. Ó, meu mentor, aconteceu um caso clínico assim, assim, assado, eu faço o quê? Isso não existe. O processo de mentoria, o processo educacional das formações SPY e DB Expert fazem com que os próprios alunos andem com as próprias pernas para gerarem resultados como os que você vai ver hoje, tá? Então hoje o papo é com Vitor Ragone. Vitor Ragone é um fisioterapeuta ultra, mega, super especializado lá de Minas Gerais e eu vou convidar ele para ele entrar aqui e a gente vai seguir um roteirinho com algumas perguntas. E logo depois dessas perguntas a gente vai fugir um pouco do roteiro, né? Fazer algumas outras perguntas a respeito de dor, a respeito de fisioterapia, a respeito de resultado propriamente dito, para que ele conte para vocês como é que foi a experiência dele, beleza? Então vamos ver se ele já entrou aí e aí a gente já conversa. Cadê Vitão? Pronto. Então é só aceitar. O Vitão já mandou para mim. Vamos ver se ele entra aí agora. Grande Vitor, você me escuta? Tudo bom, tudo ótimo. Boa noite, Caio. Escuto sim. Maravilha, seu áudio está perfeito. Só algumas orientações para não dar o bug da live anterior. Vê se na sua tela tem um botão do microfone embaixo. Tem sim. Tem, pronto. Quando eu estiver falando, você muta o microfone para não dar microfonia. E quando você estiver falando, eu muto também para não dar microfonia, beleza? Ok. Fala aí, dê as boas-vindas para o pessoal, Vitão. Conte quem você é, de onde você veio e como foi que você me conheceu. Beleza? A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu sou o Vitor Ragone, sou fisioterapeuta há 15 anos, faço 16 anos de formado agora esse ano. Atuo desde que formei em Minas Gerais, aqui na cidade de Nanuque. Eu estou aqui no nordeste de Minas, fronteira com o sul da Bahia e com o norte do Espírito Santo, uma cidade de 40 e poucos mil habitantes, da qual eu tenho orgulho imenso de residir. Gosto muito dessa cidade. E estou aí, como você disse aí no começo, Caio, falou sobre as dificuldades que nós passamos, né, para chegar aonde a gente almeja, ou todos os obstáculos que a gente tem na vida. E comigo não foi diferente, né? Eu me interessei pela fisioterapia lá em 2002, né? Eu prestei vestibular para fisioterapia, queria fazer isso. Até cheguei a passar também em odontologia, mas já estava na fisioterapia e me apaixonei de cara com o curso. Sempre fui muito fã de futebol e principalmente do Ronaldo Fenômeno, e foi naquela época que o Ronaldo teve aquela lesão grave do joelho. E a gente viu o quanto que a fisioterapia o ajudou a se tornar depois campeão mundial pela seleção brasileira, né, os títulos que ele aí conquistou. Tive uma formação muito boa acadêmica, tive excelentes mestres, a cobrança na minha faculdade foi muito grande, era conceituar, o meu estudo era integral, então você era condicionado a realmente estudar. Estudei em escola particular, na cidade de Caratinga, leste de Minas, e tenho imenso orgulho em falar que depois eu voltei para minha cidade, o curso de fisioterapia chegou aqui na minha cidade pela própria faculdade, a UNEC,
e eu acabei me tornando também professor universitário. Passei pelo processo seletivo, acompanhei a primeira turma de fisioterapia durante os 4 anos e meio, 5 anos que eles formaram. Fui o primeiro paraninfo dessa faculdade aqui na minha cidade. Sou um apaixonado pela profissão, desde sempre, sempre fui. Tem uma história muito curiosa que meus irmãos, eu não tenho pai há 20 anos, eu tenho 2 irmãos mais velhos e um mais novo. E os meus irmãos, durante a minha graduação toda, falavam: rapaz, você vai fazer fisioterapia? A gente não sabe nem o que é isso. Fisioterapia, eu não conheço nenhum fisioterapeuta bem sucedido, a não ser desses aí que acompanham jogadores de futebol. Faça medicina, nós temos condição de pagar para você, faça o curso superior de medicina. Eu sempre fui muito resistente, eu sabia que eu conseguiria, sempre quis, né, alcançar meus objetivos, sempre quero alcançar meus objetivos, a gente precisa melhorar a cada dia. Tenho muita humildade de reconhecer que preciso sempre estar atualizado e sempre estar melhorando como profissional e principalmente como ser humano. E, cara, dentro desses 15 anos foram muitas emoções. Eu tenho um privilégio muito grande. Graças a Deus, tudo que eu conquistei foi com muito, primeiro Deus, depois muita dedicação à minha profissão. Eu sou muito dedicado àquilo que eu faço, àquilo que eu proponho a fazer. Já fiz diversas formações. A gente já conversou muito sobre isso também. A gente, às vezes, tudo é aprendizado na vida, eu sempre digo isso, né? Eu acho que o processo também profissional, ele é de maturação, de maturidade, e como eu já vejo você falando sempre também, a gente já fez muito curso que não precisava ter feito, perdemos muito até tempo, digo isso, porque tempo é investimento, é dinheiro, é aquilo que, né, e quem é dedicado sabe o quanto tempo a gente coloca na profissão. Até que eu encontrei também aí, dentre outras referências que eu tenho aí na minha formação profissional, que hoje é Coluna Extremidades, a gente sabe disso, encontrei o amigo, o mentor, o professor Caio, né, com um curso, já acompanhava aí pelo Instagram, pela internet, e vi que esse cara era diferenciado. Ele não era um arrasta para cima apenas, ele era um cara dedicado, como eu era, um cara que eu percebo que também veio de baixo e conquistou as coisas pelo suor e pela dedicação, né? Lutamos contra todo um sistema, isso a gente vai conversar bastante, e isso é muito bonito, e principalmente 2 coisas, cara. A sua humildade, cara, de lidar com os alunos que você tem da formação, e a sua sinceridade de mostrar como realmente as coisas devem ser feitas, né? Ser rigoroso com as coisas. Ó, se você não ligar o áudio, você está fora da minha mentoria, da minha clínica, sala de aula, da clínica ali médica, clínica fisioterapêutica. Então, isso foram coisas que foram chamando a minha atenção, e eu sempre que posso, estou no meio de colegas de profissão, eu tenho sempre que estar citando. Ó, o Caio, o cara que teve um divisor de águas, não só na minha vida, mas de vários profissionais de fisioterapia no Brasil. Tem um trabalho fantástico lá em Salvador. É um cara que a gente acaba já adquirindo uma amizade, né? Hoje já me chama de Vitão, eu já chamo de Caião, e é assim, cara. Acho que o universo ele conspira a favor das pessoas que fazem o bem aos outros, né? Que querem o bem, e principalmente que querem sair de uma zona que é muito perigosa, chamada zona de conforto. Zona de conforto é um local que, se você estacionar, meu amigo, você não consegue sair do lugar. Então, assim, resumindo, são... Deu uma travada aí, né, pessoal? Foi eu que travei. Eita. O Vitor caiu. Todo mundo me escuta? Se me escuta, bota um legalzinho nos comentários aí. Se vocês me escutam, coloca um legalzinho nos comentários aí, só pra gente prosseguir. Vitão, parece que você caiu. Tenta entrar de novo aí, Vitão. Não sei se foi a minha internet. Pronto, Jaqueline. Pronto, ele valeu, Jaqueline. Brigadão. Boa, ele tá entrando novamente. Valeu, Cristiano. Valeu, Raison. Uli, grande Uli.
Vitão, Voltei. você deu uma caída aí quando você está falando. Enfim, resumindo, e aí travou. Pode continuar. Resumindo, são 15 anos aí de dedicação a essa profissão, uma profissão lindíssima. Eu não preciso nem dizer o quanto somos essenciais à sociedade. A fisioterapia me tornou um ser humano muito melhor, me tornou um homem muito mais próximo de coisas positivas, de Deus, de levar ao próximo o que eu tenho de melhor, que é o meu lado profissional, o meu lado como ser humano. E é isso que eu busco, cara. 15 anos com muita humildade, mas com muito comprometimento e muita seriedade com aquilo que a gente está aqui para exercer. A função nossa aqui é lindíssima, mas nós temos uma responsabilidade muito grande com tudo aquilo que a gente faz. Maravilha, Vitão. Vamos parafrasear aí alguns pontos do que você falou para a gente começar a discutir, tá bom? O grande lance da história do Vitor é que a atitude dele já mostra uma humildade sem tamanho. Por quê? Porque quando a gente começa a analisar o perfil dos profissionais que entram em contato com a gente para fazer os nossos programas educacionais, a gente percebe que existe um profissional que ele funciona assim: olha, eu tenho essa formação, por aí vai, e a partir dessa informação eu trato o meu paciente dessa forma. E existe um outro profissional que, olha, eu tenho essa formação, mas eu assumo que existem coisas que eu não conheço. E vamos ver o que aquele cara está falando ali. Ó, o cara tem 15 anos de formado. Ele, não entendi porquê, né? Entrou na nossa... É o que eu falo para ele, eu falo para o Keller, eu falo para a Patrícia, lá do Rio Grande do Sul, que é um pessoal assim, altamente especializado, e eu estou tendo a honra de ter esses caras como aluno. Então, o fato dele estar dentro da formação de um cara que tem 8 anos de formado, que está aqui em Salvador, né? Tem tanta referência em São Paulo, tem tanta referência no Rio de Janeiro e por aí vai, e o cara está aqui ouvindo o que é que eu tenho para falar, nem que seja para dizer que aquilo não presta, mas aquilo funcionou em determinada prática clínica. Então, isso já é de humildade sem tamanho. O ponto 2 na história do Vitor foi o lance da lesão do Ronaldo, né? Na lesão do Ronaldo, quem é fisioterapeuta raiz aí sabe que surgiu de uma forma avassaladora um fisioterapeuta chamado Newton Petroni, o Filé. E aí o Filé cuidou do Ronaldo, o Ronaldo reabilitou, o Ronaldo foi para a Copa, o Ronaldo fez todos os campeonatos que tinha que fazer, e o boom da fisioterapia esportiva cresceu. Por que eu estou parafraseando isso? Porque o Newton Petroni, o Filé, ele rodou no curso itinerante no Brasil e no exterior, um curso chamado Protocolo NAIP. NAIP seria NI de Newton e PE de Petroni, né? Ele tinha cursos de reabilitação acelerada de cada articulação. Olha, você trata LCA em 1 ano, eu trato em 8 meses. Protocolo de reabilitação acelerada, NAIP para o joelho, NAIP para o ombro, NAIP por aí. Só que o cara já estava num patamar tão elevado que os outros profissionais, né, ou as outras pessoas da sociedade, nem ousava em criticar o cara. Só que aí surge um cara que ninguém conhece, que não atendeu ninguém famoso, vai lá e cria um método de 3 letras. E o cara começa a criticar esse profissional sem nem saber o que o cara está falando lá dentro. Ou então chega um outro profissional e cria um método de expert. E o cara começa a criticar o profissional sem nem saber o que está lá dentro. Então, é aquela coisa, quando você está passando numa feira e você não está nem aí para comprar um queijo e chega aquele vendedor, ó, toma um pedacinho do meu queijo para você ver se ele é bom. Você experimenta aquele pedacinho e fala, caramba, é bom, eu vou querer o queijo canastro inteiro. Toda vez que eu piso aí em Confins, BH, a primeira parada é no Mercado Central para comprar o queijo canastro. Depois que eu vou para o hotel. Enfim, e é o que a gente tenta fazer. A gente tenta dar o pedacinho do queijo no YouTube para você ver e você idealizar o que é que pode ter lá dentro, para quando você estiver lá dentro, você falar com propriedade de causa, que foi o que o Vitor falou aí no início. Em relação ao que ele falou, só mais 2 coisas. Do curso, dos tempos de cursos e do lance da câmera desligada. Eu vou explicar o ponto 1 aí. Tempo de curso. Gente, a gente já gastou praticamente 2 carros de luxo em formações internacionais, nacionais, especializações, por aí vai. E a gente sabe hoje, depois de ter investido essa grana, que na prática clínica que gera o nosso resultado,
a gente não usaria nem metade do que a gente fez. Então, quando a gente está aqui para propor um programa educacional, não é para dizer que a nossa forma é melhor do que a outra. Não é para te dar um atalho. É para te dar um caminho que você vai ganhar tempo, como o Vitor falou. Ora, se eu vou viajar e passar 5 dias fazendo uma formação, eu tenho o custo da hospedagem, do translado, da passagem, de alimentação, do próprio curso, e eu tenho o custo de oportunidade de estar com o consultório parado por 5 dias para fazer a formação. Então, o custo é muito maior, que é uma coisa que você não vê na formação online. Então, não se assuste quando você vê o cara que tem 30 milhões de cursos. Às vezes ele não faz nem uma coisa direito. Ele não é faixa preta de nada, mas é faixa branca de um bocado de coisa. É um fisioterapeuta pato, né? Ele não anda direito, não nada direito, não voa direito, porque ousou nascer com as 3 habilidades. E a última coisa para a gente continuar é o lance da câmera desligada. Imagina, Vitão, que você está dando aula na sua faculdade, já está uma turma de 40 alunos e metade está com a cabeça baixa no celular. É claro que eles vão colher o resultado da atitude deles, no resultado da prova, na aprovação de semestre, depois na vida profissional, óbvio. Mas, graças a Deus, pela forma que a gente ensina hoje, a gente escolhe o aluno que a gente quer ter. Então, quando o cara entra numa sala de Zoom que tem 30 alunos e o cara desliga a câmera, pô, eu não sei quem é o cara. Ele está assistindo um conteúdo meu de graça e ainda não vai submeter as exigências que a nossa formação faz. Não, liga a câmera, eu quero ver quem é você, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero falar, eu quero saber qual é a sua expectativa com a nossa formação. Sabe por quê? Às vezes, como o Vitão fez uma mentoria com a gente sobre barreira de recuperação e era uma coisa que não tinha dentro do curso, Vitão. E quando você sentiu essa necessidade, falou comigo, fez a mentoria, eu fiz a questão de gravar e deixar lá dentro. Era uma coisa que surgiu por causa que você existe. Sabe qual é a importância disso? De você olhar no olho da pessoa e falar, ó, eu tenho uma dificuldade nisso aqui. Meu curso não tem isso aqui, mas eu conheço um pouco, eu vou falar o que eu sei. E aí a gente vai complementando a nossa experiência a partir dos feedbacks dos alunos. Mas enfim, falei demais. Vamos dar a voz para o Vitão agora. Vitão, dentro desses 15 anos aí que você tem de bagagem, dentro de todas as abordagens que você aplica aí, todo o raciocínio, qual tem sido, na sua experiência, a maior dificuldade que você tem encontrado no tratamento da dor dos pacientes? Seja coluna, seja extremidade. O que você tem encontrado de mais difícil para ressignificar, abordar, intervir? Conta aí para a galera. Bom, Caio, eu acho que o grande desafio nosso hoje é a questão da educação em dor. Isso é o mais importante, né? As formações que a gente tem, e muito da sua formação também, nos dá autoridade e nos dá condição de dar aos nossos pacientes autonomia. Mas o paciente da fisioterapia, que já procura fisioterapia, quando chega principalmente num profissional que é especializado, que não atende convênio, né, que só atende particular, e que tem uma forma diferente de conduta, que não é de usar aparelhagem, mas de usar muito movimento, né? A gente precisa educar esses pacientes, porque eles já vêm com um certo grau de nocebo, com informações erradas, né? E isso acaba sendo uma barreira que pode atrapalhar, no primeiro momento, a forma de abordagem. Mas quando você é bem específico, e principalmente quando você consegue fazer uma excelente avaliação, você já deixa bem claro e bem nítido e específico para o paciente como é a sua forma de conduta. Eu sou muito honesto com os meus pacientes. Quando eu vejo que começa a aparecer alguma barreira, um paciente que não quer aderir ao movimento, é um paciente que só quer fazer movimento dentro do consultório, eu sou muito honesto. Eu falo, ó, infelizmente eu não posso te ajudar. Eu não sou um profissional que vai conseguir realizar de forma satisfatória um tratamento fisioterapêutico com você. Mas como assim? Muitas pessoas me recomendaram. Eu venho aqui já vendo você como a última oportunidade de eu não fazer uma cirurgia, né, de eu não ter que abdicar de alguns prazeres da minha vida, de algumas coisas que eu fazia antes e não faço. Eu falo pelo simples motivo de que eu não vou conseguir entregar o meu melhor a você.
E mais do que 70%, 80%, 90% depende do paciente do que do próprio fisioterapeuta. Quando a gente consegue unir isso, e graças a Deus, isso também eu falo que é maturação dentro da profissão, com o tempo a gente consegue ter gatilhos, a gente consegue ter caminhos para conseguir mais facilmente fazer com que esses pacientes tenham uma adesão ao nosso tipo de tratamento. E os próprios pacientes que a gente chama de boca a boca já vai falar com esse paciente. Você vai lá, mas a fisioterapia dele é totalmente diferente. O tratamento, a abordagem dele é totalmente diferente. Uma coisa que me chama muita atenção desde o começo da sua formação. Você não é apegado a nenhuma técnica. E isso é importantíssimo para nós, fisioterapeutas. Eu tenho orgulho de levantar essas bandeiras com as minhas referências que eu falo, e eu sei que eu também sou referência para muitos profissionais da região aqui, meus alunos. Eu tenho orgulho de falar que a nossa geração está aí para mudar o patamar da fisioterapia. Nós estamos elevando muito o patamar da fisioterapia. Hoje os pacientes me procuram sem saber quanto vai ser, às vezes, o custo final do atendimento. E isso é muito importante. Ele vem para querer ser curado. Ele vem para querer sair de todo um sistema que a gente sabe que está aí, que é um sistema muito voltado para a área médica, né, de convênios. E a principal barreira que eu vejo ainda acontecer, mas eu deixo isso bem claro já durante a avaliação, é que minha abordagem ela é diferente. A gente precisa tratar com educação em dor. Eu preciso passar para você um movimento e você vai ter que repetir, você vai ter que ficar em uma postura mantida às vezes, você vai ter que retirar esses nocebos, você vai ter que movimentar, né? E você vai ter que confiar em mim e em você mesmo, seguindo direitinho. E é muito nítido, o paciente quando ele adere, ele recupera facilmente. Ele entra dentro da forma nossa de atendimento, ele vê que realmente é diferenciado. Então, a principal barreira que eu vejo isso hoje é de nós profissionais, principalmente fisioterapeutas, ainda não saber trabalhar com educação em dor. Isso é uma barreira que atrapalha muito nos resultados. Não adianta querermos comprar os melhores cursos do Brasil se a gente não tiver uma mentalidade diferenciada. Se a gente não conseguir educar o próprio paciente que nos procura, de nada vai adiantar eu ter uma bagagem de cursos grande, né? Uma pasta cheia de certificados, se eu não conseguir tirar isso, né, do papel e colocar para a prática clínica. Então, é muito prazeroso quando você consegue atingir a educação em dor. Para mim, hoje é uma ferramenta essencial. É ser muito nítido, muito claro com o paciente, e vai ter paciente que não é para a gente. E tá tudo bem, não tem problema nenhum com relação a isso. Eu não vou conseguir ajudar a curar, a reabilitar todo mundo. O Caio não vai conseguir curar, reabilitar todo mundo. Às vezes vai ter um outro profissional ali que foi seu aluno, que foi meu aluno, que vai conseguir chegar naquilo que o paciente precisa, e às vezes comigo eu não vou conseguir. Isso é ter humildade como profissional, né? Mas a gente dá sempre o melhor, a gente dá os 100%, 110% para ver esse paciente ser reabilitado. E não adianta achar também que é mágica, por mais que melhore mais rapidamente, depende do tipo de paciente, vai ter uma demora maior, tem que aceitar isso também, tem que mudar tudo que está atrapalhando no processo de reabilitação. E eu fico muito feliz, cara, quando o paciente chega aberto e fala, cara, eu estou aqui à disposição para realmente querer mudar de vida, eu não consigo ficar com meu filho mais do que 5 minutos no colo, eu não estou conseguindo satisfazer a minha esposa, eu não estou conseguindo ter satisfação no meu trabalho, e eu estou aqui aberto porque eu sei que você já fez isso, isso, isso por outras pessoas, e elas me deixaram muito tranquilas com relação ao tipo de profissional e abordagem que você é. É difícil? Mas é uma coisa que todos os profissionais de toda a área da saúde vão ter, gente. Todo mundo vai ter que educar o paciente, ter que, né, expor para esse paciente qual que é o melhor caminho. Então, às vezes, chega paciente que não é para mim, eu falo, procura um psicólogo, pode ser que eu te ajude junto com ele. Procura um psiquiatra, pode ser que eu te ajude junto com ele. Mas, a maioria das vezes, o que eu vejo de grande barreira dentro dos profissionais de saúde, principalmente os fisioterapeutas, é a palavrinha chamada educação em dor. E principalmente porque isso a gente não aprende em faculdade. Né? Eu tenho dito que eu tive o prazer, Caio, ano passado, de voltar a lecionar. Fui convidado para ficar mais 6 meses da faculdade e foi uma experiência totalmente nova. Olha que eu já tive 5 anos aí como experiência dentro da faculdade e voltei com uma outra mentalidade da primeira passagem minha e apliquei o quê? Direção de movimento dentro da aula de recursos terapêuticos manuais.
E foi uma surpresa muito grande. Ao mesmo tempo que eu tive barreiras, porque eu ensinava alguma coisa, quando chegava na hora da aplicação, vinham muito com o aparelho. Então, professor, mas não deixa eu fazer isso e isso que você nos ensinou na aula passada. Eu falei assim, ó, eu estou dando pelo menos o que eu não tive na minha formação dentro da faculdade. E olha que ela foi excelente. Eu não tive essas informações que eu estou passando para vocês. Eu não quero que vocês tenham que percorrer um percurso muito grande para chegar onde vocês precisam. Melhor você andar com as pessoas, né, que vocês julgam em serem boas e que estão elevando esse patamar da fisioterapia, do que perder muito tempo para ter uma maturidade como profissional. Então, para mim, a principal barreira é a educação em dor. A partir do momento que você começa a entender e passar e educar o seu paciente, tudo que você tem de prática clínica começa a ser colocado de forma mais tranquila, de forma mais fácil, de forma mais rápida. Com certeza, maravilha, Vitão. Veja bem, pessoal, essa questão que o Vitor falou do lance esse paciente não é pra gente, que a gente não vai resolver tudo, é muito do que eu falo que, Caio, você falou em demissão de clientes, você demite o seu cliente. Cara, se você não demitir o seu cliente, e demitir não é dar alta, é você saber identificar o padrão clínico para saber se o caso não é para você, para o cara parar de rodar em serviço de fisioterapia e avançar e propagar aquela mensagem de que fisioterapia não funciona. Há 2 meses atrás eu atendi uma senhorinha com dor na coluna que já tinha feito 77 sessões de fisioterapia. 77, então. Sendo que 30 dessas sessões foram particulares a domicílio e ela falou, pagava R$100 para o profissional, fez 30 sessões com esse profissional e as outras 47 pelo plano de saúde. E ela não melhorou. E aí a gente fez a avaliação dela, na avaliação a gente identificou agrava com tudo, não melhora com repouso, sem variabilidade, inflamatório com suspeita reumatológica. Para minha vovozinha, não é caso para fisioterapia. Você tem que ir aqui, ó. Vai no profissional X, ele é um reumatologista, ele vai te colocar uma medicação, você vai melhorar muito. Caio, era uma fratura? Foi para o médico descobrir, fez a radiografia. Será que se essa radiografia foi feita na primeira vez, no primeiro contato? Não foi feita, porque ela sequer foi avaliada. Porque muitos profissionais trabalham no sistema de fee for service, pelo plano de saúde. Quanto mais procedimento, mais ele ganha. Então, você precisa de terapia manual? Vamos fazer, R$9. Você precisa de ultrassom? Vamos fazer, mais R$9. Você precisa de calorzinho? Vamos fazer, mais R$9. E vai onerando o serviço pelo plano de saúde e você vai recebendo um bocado de coisa que você não precisa. E isso é um paradigma que a gente tenta mudar. E esse lance que o Vitão falou, da questão da cobrança, né? Que às vezes o paciente chega e não sabe quanto é que vai ser o tratamento, porque ele quer melhorar, independente do quanto ele vai pagar. Isso acontece muito. Se você for hoje num dentista, especialista em periodontia, está com um problema no dente, na gengiva, o cara vai lá, minha consulta é R$400, você paga a consulta. Quando você chega lá, ele te avalia, o tratamento é 10 mil, 15 mil, 60 mil, o cara só descobre na hora. Porque existem individualidades que a gente não tem como controlar só com o que o paciente conta pra gente pela história do Instagram ou pelos exames que ele manda pra gente. Quando a gente testa o paciente, tudo muda. Então, isso acontece muito também. O paciente vem para melhorar, porque ele já está cansado de rodar no sistema, né? Então, isso é muito importante. Agora, Vitor, vamos vir para um momento aqui que eu reservei para essa live, que é a questão do Momento Mentoria, né? O Momento Mentoria é uma proposta que eu tenho de trazer para os profissionais como é que funciona uma consultoria em fisioterapia, como aquela que a gente fez. E aí eu queria que você contasse um pouco das barreiras de recuperação. Você teve um paciente que era contador, e aí você levou o paciente para a sessão clínica, e aí uma estratégia não estava dando certo, aí a gente começou a investigar. E conta aí como é que foi o caso, como é que foi o desfecho, e qual foi a sacada que você teve por estar participando do grupo da gente, não só por mim, mas porque quando a gente estava lá tinha um bocado de aluno também vendo, né? Então cada um foi contribuindo de alguma forma. Como é que foi essa sacada? Conta aí pra gente. Foi aí que me chamou a atenção para esse assunto que a gente falou antes, de educação em dor, né?
de saber como lidar com certas situações que vão aparecer em determinado momento. Eu tinha um paciente que tinha uma vida muito instável, na questão de que trabalhava em vários locais, ele não tinha um local fixo de trabalho, ou seja, tinha uma alimentação ruim, comia mal, dormia mal, geralmente dormia em hotel, já tinha sido submetido a uma cirurgia ali para uma retirada de uma hérnia de disco, e já estava a caminho para outra, querendo outra cirurgia. E eu atendia, cheguei a zerar ele algumas vezes dentro do meu próprio consultório, mas era um paciente que eu não conseguia tratar de uma forma mais abrangente, porque não era da minha cidade. Então ele vinha, prestava um serviço na cidade, a gente atendia, ele saía muito melhor, eu ia monitorando por vídeo, ia monitorando pelo próprio WhatsApp, né? A gente conseguiu fazer isso também, e ele teve melhoras absurdas, mas sai muito bem, passou a perna, de eu ter parestesia, às vezes eu não consegui ficar em pé, parece que eu vou desabar. Aí eu chamei o Caio, tem um paciente aqui que eu acho que é um paciente muito interessante, a gente pode trabalhar. Ele falou, na hora, me liga, vamos fazer a mentoria, marcou o dia, tudo organizado, extremamente organizado, o doutor Caio César, a equipe dele, e isso é fundamental, tá? Na vida profissional você tem que ser um cara organizado, você tem que ser um cara chato com suas coisas. Marcamos, conversamos, ele falou, Vitão, esse paciente é um paciente que primeiro tem que ter uma mudança de vida, cara. Nós vamos atendê-lo, mas ele precisa ter uma mudança, se precisar vai ter que ter um acompanhamento aí com o nutricionista, com o psicólogo, que seja, nós vamos conseguir melhorá-lo, mas tem coisas psicossomáticas, tem coisas extra fisioterapia que precisam também serem colocadas. Colocamos ele no ao vivo, né? Algumas coisas eu já tinha praticado com ele no consultório e tínhamos melhorado. O Caio conseguiu uma preferência de direção com ele, até de posição mantida, e pá, ele passou dias e dias muito melhores, já tinha uma ressonância marcada para fazer e queria fazer de qualquer jeito, acabou que não fez, né? Ficou muito bem, teve um resultado muito satisfatório, e assim, são pacientes que nos levam para a vida inteira, se tiver indicação vai fazer, né? São pacientes que a gente consegue tirar de mesa de cirurgia. A gente estava falando sobre valor agregado, uma cirurgia de coluna, 30, 40, até mais, né? Perto disso aí. Por que o seu tratamento não pode ser colocado como um valor justo? Independente do local que você atende, do tamanho da cidade, né? Você tem que cobrar pelo que é justo, como todos os outros profissionais. A nossa profissão não é menor e não é maior do que nenhuma, cada um tem a sua importância. O que vai elevar o patamar de nós, fisioterapeutas, vai ser a mudança de conduta de nós mesmos profissionais. Quando estivermos aí escravizados por certos tipos de convênio que não vai elevar o patamar financeiramente, nós também não vamos conseguir nos elevar como os bons profissionais. Então não pode ter medo de cobrar pelo trabalho que é justo, pelo trabalho que é honesto, pelo trabalho que dá resultado. Muito pelo contrário, você tem que cobrar mesmo e sua hora tem que ser uma hora valorosa. Você tem que entregar o máximo nesse uma hora e meia, que às vezes alguns pacientes nos tiram, no nosso dia a dia. Eu falo que o mais importante é trabalhar com amor e com prazer, né? Eu atendia, cara, no começo da minha jornada como todo profissional, 8 horas de fisioterapia. Hoje eu tenho uma escala de atendimento de 4, 5 pacientes no dia. E sou muito mais feliz hoje do que eu era há 10 anos atrás. Mas é um processo de maturação. Ninguém chega do nada lá em cima, né? E eu tenho muito ainda para chegar, tenho muito ainda para galgar, com muita humildade, mas com muita presteza e com muita seriedade naquilo que eu proponho. Então, eu vendo qualidade, eu vendo fisioterapia, eu vendo movimento, eu vendo sinceridade, eu sou muito honesto com os meus pacientes, eu pergunto aos meus pacientes no outro dia como eles estão, né? Eu trago meus pacientes para próximo de mim, mas eu também sei qual que é o meu lugar e principalmente qual que é a participação dele dentro do processo de tratamento. Então, se alguma coisa começa a não dar certo e o fator não está comigo, já passei muita raiva, já carreguei muita mágoa, achando que o problema, às vezes, era o que está faltando, o que eu deixei de fazer, ou o que eu fiz a mais com esse paciente. Mas você também vai entendendo com esse processo de maturação que o paciente também tem que se entregar, muito mais do que o fisioterapeuta. Nós somos um guia para a cura. Nós não somos a única alternativa, nós somos um guia. Se ele não estiver dentro daquilo que a gente propõe, a gente não vai conseguir um resultado satisfatório nesse sentido. Então, foi uma das histórias, eu lembro muito disso. Eu não sei se eu fui o primeiro a comprar daquela turma que eu fiz parte com você, mas logo quando eu comprei, parece que no outro dia você falou, Vitão, você tem 5
mentorias comigo. Falei, Caio, vou usá-las no momento oportuno. Eu nem cheguei a usá-las todas ainda. Mas, assim, é muito importante isso. E eu falo que é muito importante como o Caio leva o curso que ele oferece, né? É com muita honestidade, com muita sinceridade, é mostrando mesmo, dentro dessas práticas clínicas, dessas aulas que a gente tem clínica com os próprios pacientes, como que é feito dentro do consultório dele. Não tem vídeo só gravado e aí você faz da sua forma. Não, meu passo a passo é esse. Pronto, se eu pulei alguma coisa, ele é muito humilde para chegar e falar, gente, se eu pulei alguma coisa, a gente vai discutir no final e está tudo bem. Às vezes eu acelero e depois eu vou explicar para vocês. Então, é isso que nos diferencia, às vezes, no mercado de trabalho. É saber justamente procurar bons profissionais para a gente fazer nossas formações, não perder tempo com coisas extras. Nós estamos dentro de uma coisa que é muito boa, mas que ao mesmo tempo é muito poluída, chamada internet. Então procura saber quem é esse profissional, não vai de cara gastando seu tempo, seu dinheiro, sua qualidade de vida, né, em coisas que às vezes não vale a pena. Procura saber o histórico, procura acompanhar as lives, e são coisas importantes. O Caio disponibiliza muitas lives aí para dar o apoio inicial, para depois falar sobre o curso, mostra resultados. Então, assim, essa mentoria também nos faz aprender muito. Tenho certeza que você, como professor, também aprende, e principalmente quem está em mentoria ali, a gente aprende muito porque há uma discussão. E quando se tem uma discussão com bons profissionais envolvidos, eu aprendi isso muito nas aulas com o Liberato, né, que é uma referência grande para a gente também dentro do Mackenzie. Aquela sala de reunião, aquilo que eu falo que aquele local ali é abençoado, aquela salinha ali dentro de Belo Horizonte, né, aquilo nos fazia crescer muito mais do que, às vezes, anos de faculdade. Então, a mentoria ela foi e é muito importante nesse sentido. Até algumas vezes falei, cara, eu estou afastado, mas, cara, é porque eu estou trabalhando muito, estou me dedicando muito ao meu consultório, à minha clínica, mas pode deixar que em outras oportunidades eu vou estar junto aí para também aprender mais e poder somar mais aí com o curso, que é fantástico. Maravilha, e como o Vitor estava falando, às vezes não falta nada, né? Às vezes a gente abre a mentoria com um profissional e a gente está nos cobrando em excesso, achando que faltou alguma coisa, achando que pulou alguma etapa, aí a gente segue o passo a passo com algum outro profissional, seja eu ou seja qualquer outro profissional, que está vendo a situação de fora e vendo, ó, você foi degrau por degrau, não pulou nenhuma etapa, a resposta foi inconclusiva, mas você continua querendo encaixar aquele cara num bloqueio de movimento, achando que vai achar preferência direcional, achando que vai ser uma radiculopatia, achando... Não, o cara é isso mesmo. A partir de agora é educação, contingência de tempo e dor, a partir de agora é terapia cognitivo-comportamental, se necessário medicação, vai para o médico para investigar se tem alguma red flag. Você não pulou nada, tá tudo certo, é isso mesmo. Que às vezes a limitação é profissional da fisioterapia, não do indivíduo que está exercendo a profissão. E a gente tem que parar de se cobrar, porque como o Vitor falou, 90% das coisas dependem do paciente. Essa historinha, 50% do meu, 50% seu. Não! É 90% o paciente. Os pacientes vão melhorar com mudança de estilo de vida e com a educação. Se eles não assimilam a informação que a gente está passando, muito provavelmente eles não estão aptos agora para entrar naquela fase de contemplação, né? Que é a fase que ele reconhece que tem um problema e está aberto a sugestões que modifiquem o estilo de vida dele. E em relação à questão do Vitor ensinar, né, dentro da faculdade e mudar nessa última ida à faculdade a forma com que ele ensina, é engraçado que eu já passei por essa experiência e não foi uma experiência positiva para mim, porque eu sentei em reunião com o núcleo docente estruturante de uma faculdade para planejar uma disciplina que é o amor da minha vida, fisioterapia musculoesquelética. E dentro do núcleo docente estruturante estavam pautados em livros obsoletos de 2009, com condutas que já não fazem mais parte da prática baseada em evidência. E aí, quando a gente mostra alguma coisa que foge daquela caixa, a gente está fora do núcleo docente estruturante, a gente está fora do corpo docente daquela faculdade, porque a entidade master, MEC, enfim, como quando o Vitor falou que a gente luta contra o sistema, e é isso que eu estou exemplificando aqui agora.
Às vezes o MEC tem uma portaria lá para definir o que você tem que aprender dentro da fisioterapia, mas tudo que está sendo ensinado ali não tem mais parte da prática baseada em evidência. E aí quando vem um cara como o Vitor, como eu, que somos visionários em relação a esse processo educacional, a gente não é bem quisto dentro dessa organização, porque a gente está mexendo com a zona de conforto de todo mundo que está ali, garantindo o seu. Então, é muito complicado mesmo, mas o que mais vale para a gente é a transformação gerada para os alunos. Ah, não deixaram eu fazer a técnica que o senhor ensinou. Beleza, mas quando você tiver o seu primeiro paciente particular, que ele vai vir dessa sua clínica, que você está dessa clínica que você está pelo plano de saúde, ele vai perceber que quando você vai na casa dele, o tratamento é completamente diferente do que quando você vai na clínica. E ele vai abandonar a clínica, ele vai te procurar. E aí o gestor daquela clínica que se vire para se atualizar e mudar as condutas, ou ele vai cair por terra. Eu brinco que existem processos dentro da fisioterapia que a fisioterapia deveria existir OAB, né? Que ia segregar muito fisioterapeuta que, de fato, não está fazendo uma prática baseada em evidência dos que estão. Então, isso é importante demais do que o Vitor falou. Vamos lá, vamos saindo desse momento mentoria agora. Eu vou perguntar agora algo específico em relação aos seus resultados positivos, Vitor, como eu falei anteriormente. Você me falou certa vez no direct que já tinha feito formação com X, com Y, com Z, que já tinha feito curso X, Y, Z, inclusive muitos cursos que eu também já fiz. A gente conversou agora sobre a importância de você não perder tempo fazendo cursos que não vão agregar na sua prática clínica. E você falou, Caião, eu estou ausente porque minha agenda está cheia. Caião, bati 21K de faturamento. Minha média era 11. Vitão, assim, a gente está com 168 alunos. 168. E eu selecionei 11 para fazer essa série de lives. Né? Você é o segundo que está participando aqui. Por que eu selecionei vocês 11? Porque vocês mostraram para mim o resultado em números do que vocês estão fazendo. Então, tem muito aluno que está dentro do programa e não está fazendo o que a gente disse que é para fazer. Está misturando vários processos e aí está confundindo mais ainda a cabeça. Então, eu falo assim, alguma coisa o Kellerman, o Gabriel, a Suzane estão fazendo de diferente que você não está fazendo. O que você não está fazendo? Você assistiu a aula X? Não. Você assistiu a aula Y? Não. Por que você está gastando a sua mentoria individual comigo para eu te responder uma pergunta que está dentro da aula? Isso me mostra que você não assistiu a aula. Então, Vitão, a que sacada você atribui essa mudança de chave que elevou seu resultado, praticamente dobrou seu resultado? E o que é que você tem feito de diferente dos demais para chegar a um patamar de fisioterapia que você está hoje? Conta aí para a galera, Vitão. Bom, Caio, eu acho que tudo, cara, começa de uma organização. Primeira coisa é a organização. Aquilo que eu já havia dito, não adianta você comprar os melhores cursos que você acha que está no mercado, né, e ir atrás das melhores fontes. Primeiro, você não colocar isso em prática. Primeira coisa, ter uma mudança como pessoa. Como pessoa, isso é importantíssimo. Estar mais alinhado para receber um paciente, né? Passar, principalmente no primeiro contato, uma excelente avaliação, que é o mais importante dentro de um plano de tratamento. Você ganha o paciente dentro da sua avaliação, você passa confiança dentro da avaliação. A gente deve perder muito tempo, não é nem perder, é ganhar muito tempo no processo de avaliação, porque é ali que você vai ter a real certeza do que esse paciente precisa. Mas tem uma certa mudança de chave, cara. Em algumas pessoas isso acontece mais rápido, em outras pessoas há uma demora maior. Eu de vários anos para cá, quando eu decidi não atender mais convênios, eu decidi que eu queria estar entre os melhores profissionais dentro do Brasil. Se eu posso sonhar, eu vou sonhar alto, eu não vou sonhar pequeno. E mais do que sonhar, eu vou idealizar. Eu vou colocar isso no papel. Então, muitas pessoas me procuram, às vezes de cidades menores, cidades maiores, e falam, cara, qual que é o segredo? O segredo, cara, é dedicação. O segredo é organizar a sua vida. O segredo é dedicar mais do que você dedicava antes.
Toda vez que tinha uma aula de várias formações que eu fiz, e muitas delas foram formações à distância, como foi a sua, como é a sua, eu ficava louco para o conteúdo sair, para eu sentar, estudar, anotar, ver o que eu podia somar dentro daquilo que eu já tinha. Eu sou um cara que não fica em zona de conforto, como eu te falei. Veio a pandemia, o que aconteceu? A gente estudava, a gente fazia pós, a gente ia atrás das formações presenciais, né? A pandemia nos mostrou muita coisa positiva de formação híbrida, de formação online, né? Nos mostrou que tem bons profissionais, nos fez acreditar também no atendimento online, a gente consegue ajudar outras pessoas a longa distância, a gente tem potencial para isso, né? O atendimento aí online a gente consegue fazer, tem resultados satisfatórios, já tive com alguns pacientes que me procuraram com o pé caído, consegui melhorar. Então, assim, tudo começa de uma organização da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, de poder passar para o paciente um local mais confortável, de poder passar para esse paciente uma tranquilidade desde já dentro da nossa avaliação. E aí, cara, as coisas vão acontecendo naturalmente. Você vai usando as técnicas que você já tem, você vai também peneirando tudo aquilo que você já viu, né? E não ficar preso a ninguém, a nada e a técnica nenhuma. Nós somos fisioterapeutas. Tudo que tem para somar dentro da fisioterapia como profissional tem que ser colocado. Eu tenho um pouquinho da osteopatia, eu tenho um pouquinho do Múlico, eu tenho um pouquinho do Mackenzie, eu tenho um pouquinho do Caio, eu tenho um pouquinho do Guiotti, eu tenho um pouquinho da Marina, eu tenho um pouquinho do Diego Paiva. Então, assim, são pessoas boas do Liberato, são pessoas que eu almejo, são pessoas que para mim são referências, são pessoas que mudaram o patamar da fisioterapia, são pessoas que mostram o resultado e que não vai ter erro. Eu só tenho que me adaptar, né, dentro das minhas circunstâncias, que as coisas vão acontecer. Então, eu me senti na obrigação, porque eu já tinha feito algumas formações, mas a sua formação me chamou muita atenção pela conduta sua, pela forma de você de bater contra o sistema, né, de estar sempre, os vídeos que você posta nos faz ter mais intimidade com o dia a dia como profissional, de mostrar realmente essas aulas que a gente tem clínica na mentoria. E aí eu ficava doido para chegar também e poder colocar isso dentro do meu dia a dia como profissional, como todas as formações que eu já fiz. Mas sempre disse a todo mundo, aos meus alunos, a todas as pessoas que passam. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam, eu quero fazer osteopatia, eu quero fazer quiropraxia, você atende? Eu falo, eu vou atender você com o que for melhor para você. Eu não sou preso a técnica nenhuma, respeito a todas, né? Cada uma tem o seu valor, mas de acordo com o que você me apresentar no exame físico, não no seu exame de imagem, que é uma barreira muito grande que às vezes o paciente já vem com certos nocebos com relação ao exame de imagem, é que nós vamos saber o que é melhor para você. E aí nós vamos usar o que for melhor para você em cada fase do tratamento, em cada etapa que for usada dentro desse tratamento, ou se for uma coisa que a gente consiga resolver com 3, 4, 5 atendimentos, você vai ver a diferença. Eu vou te educar, né? E vou ter você aí como mais uma referência para o meu trabalho. Então, assim, acho que a mudança de postura que nós precisamos ter na vida sempre é isso, uma organização pessoal, né? Se você quer sair da zona de conforto, quer sair do lugar que você está, não basta você falar, eu quero. Você tem que fazer, você tem que se propor, você tem que dar a cara, você tem que ir na rede social, você tem que postar coisa positiva, você tem que mostrar como é que é a sua profissão. Nós tínhamos aí o COFIT, o CREFIT, que nos proibia de colocar um antes e depois, a gente ficava louco com isso, porque a gente mostra muito o resultado. Hoje a gente já pode, né, com ética profissional, com tudo que inclui nisso também, né? E principalmente, elevar o patamar da fisioterapia. Quando eu falo isso, eu tenho que ter tesão, eu tenho que ter amor por aquilo que eu faço. Eu não tenho que ser um repetidor de movimento. Nós somos doutores em movimento. Ninguém entende mais de movimento que o próprio fisioterapeuta. Então nós temos que colocar isso em prática. Parar de vir com uma coisa que já vê, nossa profissão é lindíssima, mas ela é muito nova perto de medicina, odontologia, da própria enfermagem. Nós somos bebês ainda perto disso aí, e o tanto que nós já conseguimos evoluir. E nós só vamos conseguir chegar num patamar elevadíssimo com profissionais como você, como todos que eu citei. E eu preciso de sempre, que eu falo de um gás. Quando eu entrei na pandemia, eu falei, meu Deus, agora como é que eu vou melhorar como profissional? Porque eu saí, eu ia a Belo Horizonte, eu já fui a Salvador,
Eu já fui a diversos locais, de avião, de ônibus, de carro, fiz pós-graduação de 4 anos de osteopatia em Vitória, que desmarcava pacientes, desmarcava consultório, brigava com a prefeitura que não queria me liberar, mas nunca deixei de fazer. Como é que eu vou fazer agora esses 2, 3 anos que vai vir de pandemia? E aí veio uma coisa satisfatória, que foram os cursos bons online. Tive o prazer de fazer com o Guiotti, já tive muitas conversas com a Marina Valadão também, que é outra boa referência para mim, e surgiu o Caio. Quando surgiu o Caio, teve realmente essa 11, 21, 25, 30, a gente vai galgando, né, de renda. E isso vai nos entusiasmando, vai nos deixando como melhores seres humanos. A gente consegue ajudar outras pessoas através da nossa profissão, através da nossa renda, através do nosso rendimento. E isso é muito prazeroso, é principalmente ser reconhecido com aquilo que você sempre sonhou em ser, e você colocar isso na prática, mas eu acho que tudo parte do princípio de cada pessoa, né? Eu não tenho que parar de falar que vou fazer, e tenho que começar a realmente idealizar aquilo que eu sempre vou falando. Não adianta comprar formação X, Y, Z, porque os 11 mentorados ou os 11 alunos do Caio ali, eles deram certo, eu também vou dar. Não, você tem que sair da zona de conforto, você tem que colocar a cara a tapa, você tem que às vezes brigar contra o sistema, você não é pior, você não é melhor do que ninguém, mas você também não é pior do que ninguém, você tem o seu espaço, né? Você tem que ajudar o seu colega profissional. Estou aberto a todos que me chamam e perguntam o que eu faço, como é que é isso, qual a formação que eu devo fazer. Falo com maior tranquilidade, segue esse cara na rede social, extraia dele o máximo que você conseguir. E é isso aí, cara, o que você tiver mais afinidade com aquilo que você pensa de vida, você vai seguir, eu tenho certeza que vai dar certo. Deu certo para mim, deu certo para o Caio, deu certo para o Guiotti, deu certo para a Marina, deu certo para o Diego Paiva. Todo mundo tem uma história. Que se você for olhar, foi uma história de muita luta, principalmente o fisioterapeuta, de muita luta, mas de muita determinação. Então as coisas acontecem quando você quer que elas aconteçam. Não adianta só falar, tem que idealizar, tem que fazer. Maravilha, chega, arrepiei. Somos doutores em movimento. Não existe um profissional que saiba mais de movimento, com ênfase no tratamento da dor, do que o fisioterapeuta. Ó, fiquei arrepiado até agora. Em relação ao que o Vitor falou sobre a procura da especialidade, qual curso eu vou fazer? Eu vou fazer osteopatia, eu quero fazer quiropraxia. Gente, o que eu tento alertar para vocês, para todos vocês, é que quando eu era osteopata, eu saí da minha graduação, fui fazer a pós-osteopatia, gente, chegava um paciente com dor, com subgrupo radiculopatia, eu metia osteopatia no paciente. O paciente piorava, eu não sabia por quê. Eu ficava tentando, tentativa e erro, sem saber prognóstico, sem saber nada. E o paciente piorando, sem saber por quê. Quando eu virei acupunturista, eu colocava acupuntura em todo mundo, independente de ser o grupo controle da dor. E aí o paciente não tinha resultado. Porque eu ficava preso à técnica. Então, isso deixa meus cabelos em pé, sabe? O cara, eu vou procurar o quiropraxista. Não, eu estou em Nanuca, eu vou procurar o Vitor. O Vitor vai me avaliar, porque ele é fisioterapeuta clínico, ele é músculo esquelético, ele vai saber qual é a técnica que o meu grupo apresenta para eu melhorar. Se vai ser osteopatia, se vai ser quiropraxia, se o cara vai precisar de uma agulha, se o cara vai precisar de um movimento, a gente vai saber. É isso que tem acabado na sociedade. O cara está com a dor abdominal, ele vai direto no gastro. Ele não vai mais no clínico geral. O cara foi no clínico geral viu que a dor abdominal dele é por causa de um cálculo renal. Não era o gastro que ele tinha que ir no nefro. A mesma coisa é o fisioterapeuta. Me disseram que a osteopatia é bom, me disseram que a acupuntura é bom, tem um profissional ali que faz acupuntura, eu vou lá pagar pelo serviço de acupuntura. Não venha, eu demito você, eu não quero você como cliente. Muito do que o Vitor fala nos conteúdos das redes sociais, muito do que a gente fala, já faz com que o paciente venha aberto às nossas sugestões. O paciente percebe que o nosso discurso é diferente dos demais. O paciente percebe que com a gente não vende o serviço. A acupuntura é um preço, a osteopatia é outro, X técnica é outro. Não, a gente vende a nossa consulta especializada. Se o cara precisar de osteopatia, ele vai receber osteopatia. Mas se ele precisar de um controle de movimento, ele vai receber um controle de movimento. E por aí vai. Então, a procura por especialidade, para mim, é o pecado da busca pela fisioterapia dos pacientes, como da busca do fisioterapeuta. Porque a especialidade, ela não vai dar o resultado
que o profissional almeja. É o que o Vitor falou, ó, você tem esse Rodrigo Vasconcelos como referência, o cara, ó, curso de velocidade do CUSP, débito automático, tá pago, vou lá ver o que o cara tem para dizer. Porque o cara é uma referência, o cara dita o ritmo da ciência no Brasil. Ah, curso com o Léo Costa? Porra, quanto é? Não quero saber. Eu vou me virar e eu vou fazer. Porque o cara dita o ritmo da ciência no Brasil. Então, quando você procura um profissional para se espelhar no profissional e saber o que é que ele está falando, você se especializa direito, porque o profissional não é preso a métodos, técnicas ou protocolos. Então, para finalizar, eu queria que você falasse da sua experiência. Já falou muito, né? Mas resumisse um pouco da sua experiência dentro da formação de expert e falasse assim, o profissional que está assistindo agora, que vai assistir a reprise, que vai assistir no YouTube, vai assistir no Spotify, vai ouvir no Spotify e está em dúvida, meu Deus, eu entro no BXpert e não entro. Ah, mas é online. Ah, mas aquilo. O que é que você diria para esse cara que está em dúvida de entrar na formação BXpert, Vitão? Eu diria que, sem sombra de dúvidas, é uma excelente formação. Tem conteúdo que a gente jamais viu em faculdades ou em outros cursos que a gente já passou, cursos de graduação de longos períodos. É um conteúdo, por ser online, eu tenho até mais satisfação nisso, acho até melhor. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Mas aquilo que a gente tem dito, entra com vontade de mudar, porque sua cabeça vai ter que abrir, né? A sua maneira de pensar vai ter que mudar, né? Você vai entregar muito resultado, não se assuste com isso, resultados rápidos, satisfatórios, mas entra com vontade de fazer um curso bem feito. Não adianta você comprar, assistir uma, duas aulas, largar, depois eu vou assistir, final de semana eu vejo mais porque eu não estou vendo, aquilo que eu falei no começo. Eu ficava doido porque vão sendo liberados os conteúdos à parte, né? Cada semana vai ser liberado os conteúdos ali que é vastíssimo, é muito bom, é muito recheado. Então eu ficava doido para acessar logo, para chegar o dia, para eu poder sentar, estudar realmente. Você tem que ter um compromisso com isso. Curso online é isso, gente. Quando a gente faz um curso presencial, eu acho que o grande diferencial do curso online é isso. O curso presencial acabou. Se você não fez uma boa anotação, não tem como voltar nele. O curso online nos dá esse diferencial, né? A gente não está falando de graduação, EAD, a gente não está falando isso. A gente está falando de pessoas que já têm uma bagagem como graduado, né? Que já tem também uma maturidade, é preciso que tenha, né? Para você não se frustrar. E, por ser online, vai te dar total condição de você estudar realmente, de você conseguir extrair realmente o melhor do curso. E, principalmente, as sessões clínicas. Não deixem de acompanhar as lives, de assistir, de acompanhar, de extrair o máximo que vocês puderem do Caio. Porque é uma excelente pessoa, é um excelente profissional, leva as coisas dele muito a sério, e é assim que nós temos que ser. Né? Isso também faz parte da mudança de postura de cada profissional e realmente vira a chave. Quando você se entrega, quando você realmente quer aprender, quer extrair dessa forma tão eficaz que ele tem de entender, de saber avaliar, de saber levar o paciente durante o plano de tratamento, você consegue ter resultados cada vez mais satisfatórios. O paciente chega para você falando, já fiz 10, já fiz 20, já fiz 30 atendimentos, como ele pegou uma paciente de 70, às vezes a gente pega também aqui, e você vai ver que com um paciente que às vezes com 5 atendimentos você consegue um resultado excelente. Você consegue colocar idosos aqui para fazer um agachamento que era proibido, né? Não pode ter carga no joelho, porque você tem uma condropatia. Cara, então você começa a educar esse paciente, a mostrar que ele precisa da carga, que é aquilo ali que vai levá-lo à satisfação, ele vai curá-lo, que vai dar a ele qualidade de vida, né? Mas você tem que querer. Não basta você só ir lá, comprar. Você sair e dar tantos R$ 1.000 numa bolsa, ok, se isso te satisfaz,
sabendo que você vai mudar os seus conceitos sobre atendimento, você vai mudar os seus conceitos como profissional. Dedique-se, que com certeza a sua chave também vai virar, como a minha virou, como a dele virou num determinado momento, e como de vários e vários e vários outros profissionais, nossos colegas de trabalho, viraram. Isso é questão, primeiro, de maturidade, de maturação enquanto profissional, mas principalmente de conduta. Quando você se propõe realmente a colocar seus sonhos em prática, meu amigo, o universo conspira a seu favor, Deus abençoa seu caminho e nada consegue te parar. Então, o que eu indico para vocês é que é uma formação muito vantajosa, é uma formação que é barata pelo que ela oferece, tá? Deixar isso bem claro, ela é muito barata pelo que ela oferece. Eu gastei mais de 10, 15 mil com osteopatia, não que não me rendeu bons frutos, sim, mas eu falo que eu aprendi muito mais na prática clínica com o curso, por exemplo, do Caio, com o Be Expert, mas não compre e deixe ali no seu telefone, no seu notebook. Extraia o máximo dele e coloque em prática. Ele vai te dar total condição de você fazer uma excelente avaliação, de você conseguir fazer um excelente plano de tratamento, de você conseguir educar o seu paciente e automaticamente isso vai te render bons frutos, vai te render bons resultados, vai te render melhora de condição financeira e você vai conseguir aí realizar, idealizar tudo como bom profissional, ser reconhecido principalmente pelos seus pacientes e pela sociedade. Maria, arrepiei de novo, viu? Assim, brincadeiras à parte, pessoal, eu quero falar que não se trata só de vender o curso para você. Se trata da mudança, do impacto que você gera. Porque imagine como eu estou aqui agora. Estou falando que eu estou arrepiado, às vezes o pessoal pensa que é brincadeira. Veja só, eu estou em Salvador, estou falando com um cara que é referência em Minas Gerais, numa cidade chamada Nanu, com 40 mil habitantes, que chegou a um resultado desse, como ele falou aí agora. Eu penso assim, caramba, se eu colocar hoje eu também atendo 5 pacientes por dia só. Eu comecei atendendo 10, já botei 14 no dia, mas não dá, velho, não dá. Quando você chega no quinto, no sexto paciente, você já não está dando a mesma qualidade que o primeiro, você já está com cansaço cognitivo para raciocinar clinicamente ali. Eu atendo 5 pacientes por dia. E se eu colocar o sexto, eu vou cansar e vou piorar o resultado dos próximos pacientes. Eu vou quebrar compromissos que eu não deveria cobrar, isso vai me gerar uma insatisfação pessoal e com certeza a minha concentração não vai ser a mesma. Enfim, eu vou entrar numa avalanche, num despenhadeiro que é ladeira abaixo. Mas quando eu decido que a partir de agora, eu quero que meus braços cheguem lá em Minas Gerais, eu quero que cheguem lá em São Paulo, eu preciso mostrar o que é que eu estou aprendendo, o que é que eu aprendi na minha rotina para mais profissionais, porque quando você trouxe aquele caso do paciente, do contador, que a gente deu aquela mão, fez aquela mentoria, caramba, velho, foi online, velho. Eu não precisei tocar no paciente. A partir dali, você seguiu com o diacho do tratamento, teve o resultado do tratamento, então, caramba, eu me sinto completamente realizado. Por que não se trata só da venda? Porque eu limito a quantidade dos profissionais que entram. Caramba, se eu quisesse abrir para 50, para 100 profissionais, eu abria, mas quando bate 20, eu fecho o diabo do carrinho. Por causa disso aqui que eu estou fazendo com você, por causa da mentoria que eu fiz com você, por causa da assessoria que eu dou para os alunos. Porque eu quero que todo mundo enxergue isso. Porque quando você enxerga, é uma coisa que um mentor meu fala, né? Quando você vê, não tem mais como dizer, cara. E quando você enxerga um negócio desse, você muda completamente a sua prática clínica. E outra, você não fica refém de mais cursos. Porque quando aparece uma propaganda de um curso ali que você está tentado a fazer, você sabe se o diabo é prática baseada em evidência ou não é. E se não é, você não vai, você não gasta seu dinheiro, você não perde tempo, você investe em uma outra coisa que tem muito mais evidência. Então, assim, superou as minhas expectativas, assim, esse compartilhamento dessa live, desse conteúdo, das perguntas, da sua resposta, da sua experiência, então, assim, gratidão mesmo. Você não sabe quão honrado eu fico de ter você, o Kellerman, a Patrícia, o Gabriel, dentro de um grupo de profissionais que um assessora o outro. Porque, querendo ou não, quando a gente abre aquela mentoria, não é só para ensinar, a gente abre para aprender também com a experiência de vocês. Então, é uma troca assim, absurda que, se não fosse cobrada, não aconteceria.
Verdade ou não, Vitão? Se a gente não cobrar por um diacho desse, não acontece. Sempre tem um imprevisto, sempre tem uma demanda, tem um filho, tem um trabalho, um sócio, um funcionário que não foi. Sempre acontece alguma coisa. Quando você paga por aquilo, amigo, quando você cria uma data, um evento, um horário, uma deadline, acabou, fechou todos os seus compromissos. Ou você está ali, ou você não está. Aí a parada acontece. E quando a parada acontece, a gente tem uma troca dessa, como a gente teve aqui hoje. Então, assim, Vitão, brigadão pela sua disponibilidade. A gente sabe o quanto você atende aí. Ter liberado seu horário para estar aqui falando com a gente ajudou demais. E considerações finais, meu amigo. A palavra é sua, a voz é sua e vamos para cima. Eu que agradeço aí o convite, cara. Estou sempre à disposição. Eu falo que a nossa função enquanto profissional é, além de ajudar a sociedade, é ajudar nós mesmos, os colegas profissionais. Então, as pessoas quando me perguntam, cara, mas você está muito bem, você faz muito bem seu trabalho, me fala aí o que você está fazendo. Eu não tenho medo de passar para os meus colegas profissionais quais são as formações que eu tenho. A maneira de absorção de cada profissional é diferente. A maneira como eu aprendo e executo vai ser diferente da dele ou de qualquer outro profissional. Eu acho que isso só tem a elevar o patamar da nossa profissão. A gente tem que parar com essa mesquinharia de achar que é só a gente que é bom, que ninguém pode crescer, tem espaço para todo mundo. Tem pacientes, como eu falei, que às vezes vai melhorar com um cara que foi meu aluno, mas não melhorou comigo. E vai ter paciente que vai vir de lá que vai melhorar comigo na maioria das vezes. É simplesmente praticar a humildade, a honestidade enquanto profissional, enquanto ser humano, ajudar mesmo as pessoas, fazer valer a pena o seu dia, é levantar e falar, hoje eu vou fazer melhor do que ontem, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem, eu estou pecando em algumas coisas, eu vou tirar isso da minha vida, eu vou afastar disso, porque isso está me atrapalhando. Então, é mais do que um simples curso, né, de comprar só o curso. E as pessoas não têm noção do quanto você ralou, do quanto você se prepara e se preparou para cada formação que você dá. É notório a evolução também de quem dá o curso, da primeira formação, da segunda. São evoluções, é maturidade dentro da própria forma de fazer o curso. Né? Então, assim, não tenham dúvidas de que vocês estão em boas mãos, quem está com interesse, quem está nos assistindo, quem vai ver esse vídeo aí, porque com certeza vocês vão conseguir um excelente curso por um preço que eu volto. Claro que cada um tem uma realidade, né? Mas eu volto a dizer, é muito barato dentro daquilo que eu já fiz e já paguei em outras formações. Falo mais uma vez, a questão do online é muito boa, porque você pode assistir mais de uma vez, qualquer dúvida que você tiver, até com o próprio paciente que você está, você vai estudar e vai conseguir resolver essa questão também. A questão da mentoria, mas você tem que querer, você tem que idealizar, não é só comprar e deixar ali e falar, eu tenho o curso do Caio, vou ser o melhor agora, eu vou conseguir excelentes resultados se eu não colocar na prática, se eu não estudar, se eu não dedicar. Então, assim, eu estou sempre à disposição, é um prazer sempre estar falando contigo. Apesar da gente nunca ter visto um ao outro pessoalmente, a gente tem até um nível de amizade, a gente troca ideia. Espero que um dia a gente consiga fazer isso com mais profissionais, com os mais alunos seus, né? A gente ter esse momento aí em Salvador, a terra linda, a gente consiga aí, também trocar essas ideias. E é isso que eu busco. Além de me tornar e ser um grande profissional, uma grande pessoa, eu quero que toda a classe seja dessa forma. Eu quero mais que a fisioterapia cobre R$1.000 num atendimento. Eu quero mais que os pacientes melhores com 3 atendimentos. Onde um está ganhando, se todos unirem, todos nós vamos ganhar. Então é parar de olhar para o outro e falar assim, cara, o que esse cara está fazendo? Eu vou procurar atrapalhar ou fazer isso porque esse cara está crescendo. Não, cara, que bom que o cara está crescendo, ele é merecedor, ele acorda cedo, ele é estudioso, ele tem diversas formações, ele não deixa a zona de conforto tomar conta da vida dele, então ele não está ali por acaso. Então vocês podem ter certeza, o Caio, tantos outros profissionais que estão aí, que têm excelentes cursos também, eles ralam muito para fazer um curso dessa magnitude. São horas de dedicação, são dias de estudo, né? Às vezes repete uma formação em Mackenzie mais de uma vez para poder extrair aquilo que faltou em um determinado momento da vida da gente, né? Então, assim, é evoluir dia a dia. Primeiro como pessoa, depois como profissional, é que a gente vai conseguir realmente colocar a fisioterapia onde nós, profissionais que estamos aí já conseguindo elevar o moral da fisioterapia, mantê-la na prateleira de alto nível, porque é isso que nós merecemos, mas a gente tem que fazer nossa parte, entregar à sociedade
realmente um compromisso, entregar à sociedade qualidade, né? Parar de pensar em número de atendimentos e começar a pensar em melhoras nesse atendimento, né? E volto a dizer, nós somos doutores do movimento. Ninguém tem maior capacidade de avaliar, musculoesqueleticamente falando, avaliar e tratar melhor o ser humano do que o próprio fisioterapeuta. Então, aproveitemos isso, temos isso em mãos, não fiquemos presos à formação, nós somos fisioterapeutas, com bobagem de titularidade. Isso é mesquinho, isso é pequeno. Né? Se me chama de doutor, se me chama de Vitão, se me chama de Vitor, se me chama de amigo. Meu amigo, eu quero resolver o seu problema. Custe o que custar, eu quero resolver o seu problema. O meu prazer vai ser te devolver qualidade de vida. O meu prazer vai ser você ficar com seu filho mais do que 5 minutos no colo, brincar com seu filho, participar da criação do seu filho. O meu prazer vai ser levar o seu casamento a um patamar melhor, você satisfazer sua esposa. O meu prazer vai ser você ter mais satisfação profissional, tirar de você uma coisa que estava impedindo de você de produzir mais o seu trabalho. Isso sim é que me deixa satisfeito, isso é que me deixa feliz do meu dia a dia, melhor do que qualquer titularidade. Você vai chegar aqui no meu consultório, você vai ver quiropraxia, às vezes osteopatia, mas eu sou fisioterapeuta, né? Eu tenho o número do meu CREFIT, eu sou fisioterapeuta, e o que tiver na minha bagagem aí, enquanto formação, enquanto profissional, durante o decorrer dos meus dias como profissional, eu vou estar agregando valor aos meus pacientes. Então, sejamos menos para galgar longos caminhos aí, e quando você quer, você consegue. Vai ter uma fase de maturação, mas a gente consegue, a gente chega quando realmente a gente tem dedicação e amor pelo aquilo que a gente faz. Então, eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado por você. Você falou que como você disse, Caio, é uma turma seleta que você colocou aí para tá levando. E, cara, a internet nos faz isso. É muito prazeroso hoje a gente poder falar. Eu, dentro do meu consultório aqui, 10 metros quadrados, dentro da cidadezinha de Minas Gerais, às vezes está falando para um cara que não está nem no Brasil, que vai assistir isso, né? Um cara que está aí nesse Brasil nosso imenso. Então, vamos usar essa ferramenta que a gente tem a nosso favor. Quando um ganha, toda a classe vai ganhar. Vamos lutar contra o sistema se ele estiver errado, vamos elogiar o sistema quando ele estiver certo. E é isso que nos motiva, que nos faz ser os melhores seres humanos e melhor profissional no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, meu irmão. Eu tenho o prazer de te chamar também de irmão, de amigo. Como eu disse, o universo conspira a favor daqueles que querem o bem para outras pessoas. E eu tenho certeza absoluta que você entrega isso com sua formação. Você ajuda diversos profissionais que ajudam diversos pacientes no dia a dia dele aí, pelo Brasil afora, por todos que já passaram pela sua formação. Que Deus te abençoe, Deus abençoe todos nós, que nós consigamos aí manter e elevar cada vez mais o nível da fisioterapia. Amém, amém. Obrigado demais pelas palavras, então. A recíproca é verdadeira, tamo junto. Esse evento em Salvador vai rolar, sim, vai ser a mentoria, vai ser 3 encontros presenciais. A gente vai organizar isso direitinho, terminar essa 8ª turma do BeExpert, terminar a turma 3 do Spine, e a gente vai reunir todos esses alunos e fazer a proposta. Não vai ser pagou, entrou, vai ser um processo seletivo pesado, vai ter Google Forms, para a gente ver quem é de fato que está comprometido com o resultado na fisioterapia e selecionar esses profissionais para chegar nesse encontro aqui de 3 dias totalmente munido de ferramentas baseadas em evidência para tratar de outros pacientes. Finalizando, gostaria de falar para vocês que as aulas da nova era do Expert estão disponíveis dentro do grupo do Telegram. Eu liberei 3 aulas lá. Hoje, infelizmente, a gente teve um imprevisto com o nosso modelo de paciente, e a aula que seria de radiculopatia cervical vai ser ministrada na sexta-feira, às 18 horas, junto com a aula de radiculopatia lombar. A gente vai demonstrar na prática clínica, vai ser uma aula paga de dentro da formação, que a gente vai abrir para todos os profissionais verem como é que a gente faz o tete-a-tete, o skin the game nesse perfil de profissionais, beleza? Para se inscrever, basta clicar no link do perfil e assistir gratuitamente essas aulas. Se depois você quiser, como o Vitor, dar um passo a mais e aprender a identificar o padrão clínico de cada perfil de paciente, no dia 27, das 5 da manhã às 23h59, a gente vai abrir 20 vagas para a formação BeExpert e você vai poder disputar uma delas. Já são 80 interessados dentro do grupo, então eu oriento que você bote o despertador para as 5 da manhã para fazer a sua inscrição, porque corre o risco
de no dia 27, quando você acordar, já não ter mais vagas para a turma 8, tá bom? Então, grande abraço, movimento é vida, gratidão demais, Vitão. Tamo aí para o que você precisar também, sempre que precisar, é só falar. Caio, só para finalizar aqui, cara, eu falei no começo aqui da nossa live sobre minha família, minha mãe faz isso, faz aquilo, mas, cara, eu jamais seria o ser humano que eu sou se não fosse minha mãe. Minha mãe é uma guerreirona, criou 4 filhos homens aí, viúva aos 40 anos de idade, então, assim, a pessoa é essencial na minha vida, meu espelho, eu sempre falo isso a ela, meus irmãos também, por toda a força, às vezes por falta de conhecimento, fala sem saber as coisas, mas quer o nosso bem. Agradecer também minha esposa. A mudança maior de chave da minha vida profissional foi há 3 anos, quando eu casei, sem demagogia nenhuma, a pessoa que te coloca para cima. Tenho visto isso em você também, com a sua patroa, isso é muito importante. A maneira da gente lidar com tudo, com a organização da nossa vida, então eu devo isso muito a ela também. Está me dando um grande presente agora que é nosso filho que está chegando. Então a mudança, gente, mais do que profissional, ela tem que vir do seu interior, ela tem que vir do pessoal. Você tem que mudar, às vezes, muita coisa na sua vida, o seu gatilho também ser acionado aí e realmente levar as coisas a sério, ter responsabilidade com aquilo que você quer fazer. Grande abraço, meu irmão. Precisar, eu estou sempre às ordens. Com certeza, e aí eu não posso deixar de falar também, né? Quem está acompanhando o Raiz aqui está vendo que a gente está num ambiente novo, já tem um certo tempo, a gente não fez muito alarde na rede social, simplesmente a gente já apareceu aqui e Lorena tem dado um toque, não é só o toque feminino, sabe? É o toque de organização, assim, brutal, implacável, um negócio de uma poeirinha, um negócio de uma coisa fora do lugar, meu amigo. Ela bota tudo no eixo, ela organiza muita coisa na minha vida. Eu sou muito grato a ela, ela chegou realmente para me dar aquele pontapé que o medo não deixava eu dar, né? Então o crescimento pessoal foi muito grande com a chegada dela em minha vida. E se falar de minha mãe, vai ser difícil falar dela aqui. Acho que ela já, só para você ter uma ideia, né, minha mãe já foi governanta de hotel, me deixava sozinho de madrugada para fazer, não sei se é governanta ou faxineira, serviços gerais de hotel, e passava de madrugada e ficava em casa. Quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu tinha 2 calça jeans rasgadas e não tinha dinheiro para comprar outra e ficava andando de buzu de 5 da manhã, de 6 da manhã até 10 da noite atendendo paciente domiciliar. Então, assim, minha mãe segurou uma barra no momento que eu realmente não tinha para onde correr. Então, também sou grato a ela. E com certeza tudo que você falou é verdade. Se não tiver essa mudança no pessoal primeiro, você tem R$1 milhão, vai fazer todos os melhores cursos do mundo, você não vai ser um bom profissional. Então, meu amigo, eu só te digo o seguinte, você não está onde você está por acaso. Não está por acaso, você pode ter certeza disso. E é como o outro diz, né? Receba tudo que tem, que a vida está lhe dando, porque é mérito, muito mérito seu também das pessoas que te amam, te colocaram para cima. Então é isso que a gente tem que passar para as pessoas também. Não existe receita, gente, não existe conto de fadas. O que existe é determinação, é mudança de postura, às vezes você está relacionado com pessoas boas ao seu redor, excluir o que te faz mal e principalmente ter responsabilidade com aquilo que você propõe. Fazendo isso, eu tenho certeza que uma hora as coisas vão acontecer. Com certeza. Gratidão, então. Com Deus, meu amigo. Até qualquer momento aí. Um abraço. Mais.